Exato. Estamos aqui mais nesse vídeo da série Plugins do Moodle na Prática para apresentar, logicamente, mais um plugin. O plugin que a gente vai trabalhar hoje, vai explorar e utilizar, é o plugin de progresso de conclusão, certo? Então ele é um plugin muito interessante, e é interessante até destacar, reforçar que ele serve principalmente para poder mostrar para os alunos quais atividades, e recursos, né, que eles podem, estão faltando realizar e o que já realizaram. Isso é uma coisa interessante na educação à distância que o padrão, e até de certa forma uma falha, que tenham, digamos, os alunos ficam perdidos, né, digamos, eles são jogados em ambientes virtuais de aprendizado, sendo que lá não vai apresentar, digamos, uma bússola, algo para mostrar o que que ele já fez, o que que falta fazer. Então esse plugin, ele é justamente nesse sentido, para auxiliar de uma forma gráfica, quais são as atividades, recursos que ele pode que está faltando realizar e o que ele já fez. Então, existem alguns outros recursos nativos do Moodle, né, mas esse plugin específico, ele é bem visual e também serve muito para acompanhamento de tutores, monitores, professores, no próprio ambiente, de forma para verificar de uma forma geral quais são os alunos que estão realizando atividade e também até comunicar com os alunos que não estão fazendo as atividades, a partir dos parâmetros de conclusão que podem ser configurados, certo? Então, inicialmente, eu vou mostrar o endereço do plugin, onde pode ser realizado o download, logicamente no final do vídeo, na parte de baixo do vídeo, eu vou colocar o link para vocês realizarem o download, certo? Então, inicialmente, a gente vai apresentar aqui o local e depois navegar pelo próprio plugin e ver como que ele funciona na prática. Vamos lá? Então, inicialmente aqui, vamos a gente está naquele mesmo ambiente dos outros vídeos, então aqui é a questão do progresso de conclusão, é o endereço aqui, né, então existe um outro plugin que chama barra de progresso, né, que ele é bem semelhante, mas ele, de certa forma, não está atualizado. Esse progresso de conclusão tem recursos, mais interessantes de ser utilizado. Então esse é o endereço, então como eu havia dito, eu vou compartilhar ele, no própria página do post. Então a gente está aqui no próprio ambiente, então eu vou mostrar onde que ele está, instalado, né, e questão onde é questão da configuração dele. Então eu vou aqui naquela parte de plugins, visão geral dos plugins, eu já fiz a instalação de plugins adicionais. Reforçando também que no na próprio post da série, vou colocar um link de uma apresentação de um vídeo que eu gravei apresentando as formas de instalação do próprio, dos plugins do Moodle. Então 3 formas, então eu vou colocar lá depois para reforçar, caso você não saiba realizar o procedimento. Então aqui esse é o progresso de conclusão, conforme eu falei. E aqui é interessante destacar que tem aqui a parte de configurações, então tem como configurar, digamos, uma parte padrão do ambiente. Aqui é questão de configurações de quantas linhas que vai apresentar por vez, né, da alimentação, apresentação das barras, se é comprimido, se é numa única linha, se vai ter uma rolagem, envolver, então isso aqui é a configuração padrão. E também o nome do curso que vai mostrar no painel, essa parte, e é também questão das cores, né, existem algumas cores padrão, por exemplo, concluído é verde, não concluído esse amarelo, não concluído, no caso nesse caso de cima é cor para cor para enviado, mas não concluído. Então e aqui, cor futuro não concluído. Então tem essas as cores tem como mudar de acordo com a necessidade, mas normalmente eu já deixo padrão. Aqui também tem como mostrar estudantes nativos em visão geral, isso eu vou mostrar qual é uma visão específico para professor, instrutor, tutor que tem acesso ao ambiente, né. Então isso é uma ferramenta muito interessante, é meio que um relatório de acompanhamento dos alunos. E aqui também, entre outras configurações. Então eu vou deixar da maneira que está, sem problemas. Aqui eu vou acessar, o próprio ambiente, um ambiente de teste que tem alunos, é interessante apresentar ele com alunos, né, para entender melhor como ele funciona. Então, como sempre, primeira coisa, ele é um plugin de bloco, né, então eu vou ativar a edição para poder adicionar ele em um bloco aqui. Ativa a edição,
eu aqui na parte de adicionar um bloco, e aí vai estar lá embaixo, que tem ordem alfabética, né, progresso de conclusão. Pronto. Então ele apareceu aqui já dessa maneira. A vantagem desse plugin em relação à barra de conclusão que eu já falei, que ele vai carregar já por padrão todas as atividades que tiverem então com progresso e com a parte de conclusão de atividade ativado. Então isso é muito interessante, que não precisa escolher quais atividades específicas que você quer que isso deixe configurado. Então isso pode deixar de forma dinâmica, isso ganha muito tempo. Então aqui primeiro a gente vai na parte de configurar o bloco, para vocês entenderem melhor como ele funciona. Então aqui, tem essa configuração de ordenar a cada caixinha, cada bloco, né, cada barrinha. Então, nesse caso aqui, tem essas 2 opções: tempo usado, os dados de conclusão esperada. Então isso significa o seguinte: as atividades, normalmente você pode definir um tempo de conclusão. E aí, dessa forma, o próprio plugin ele vai carregar baseado nessas configurações. Porém, o que eu utilizo, o que eu recomendo para o pessoal, é colocar na própria ordenação do curso, né. Então é mais didático, mais prático, né. Que vai estar cada bloco vai estar na ordem que tiver os links das atividades e recursos do próprio ambiente. Aqui, como eu havia dito, tem a questão das configurações, lembrando que isso é muito comum nas configurações do Moodle, de plugins do Moodle, que você faz a configuração lá dentro do plugin e ele vai servir como, configuração padrão na hora de puxar, incluir um novo bloco, nesse caso, né. Então, nesse caso aqui, eu já puxo todas as configurações, já pré-definidas, mas isso nada impede que altere, né. Então isso aqui é uma opção. Caso de repente você administrador de ambiente quer que tenha um padrão, então em vez de ter que fazer configuração toda vez que for puxar um bloco específico dentro de uma sala, você já configura e já vai carregar tudo de uma vez na hora de incluir. Então isso é uma vantagem dessas partes de configuração de plugin. Então eu vou deixar da mesma maneira que tivesse, eu só alterei a questão da ordenação do curso, né, que ajuda bastante. Aqui a questão que usar ícones na barra, então vai mostrar um ícone dentro da caixinha, né, se concluiu ou não, então não fica opcional. Mostrar porcentagem de estudantes, isso é um recurso bem interessante, vai mostrar a porcentagem de conclusão, daquelas atividades, recursos dentro daquele próprio curso mesmo. E aqui nessa parte de mostrar mais, aqui ele tem justamente essas configurações, atividades incluídas. Então, por padrão, como eu havia dito, ele vai pegar todas as atividades com conclusão configurada. Eu recomendo, a gente recomenda que mantenha dessa maneira, porque a partir que for adicionando novas atividades, automaticamente ele vai ficar com essa configuração, então é bem prático. Então, eu vou deixar dessa mesma maneira. Então, nesse caso aqui, eu só alterei a questão da ordenação do curso, então eu vou salvar mudanças desse bloco, certo? Então aqui temos a visão geral de estudantes, que vocês, digamos, é um relatório para a parte dos instrutores, monitores. Mas aqui apresenta a questão do progresso de conclusão. Então essa visão aqui, dessa parte, desses blocos, vai ser, digamos, para o aluno, né. Então você enquanto instrutor, monitor, ele dependendo da configuração que realizar na parte de da parte de conclusão da atividade, isso aqui vai alterar para você ou não, mas é importante isso que é para os alunos. E aqui, quando a gente passa o mouse em cima de cada quadradinho, cada barra dessa, ele vai mostrar então quais são as atividades que estão mapeadas, né, então com essa parte, conclusão de atividade ativado. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai diretamente para o próprio atividade ou recurso, certo? Então aqui vai pra dessa maneira. Então nesse caso aqui tem uma série de, digamos, de recursos, né, e uma atividade para os alunos realizarem, certo? Então tem essa visão aqui. E uma coisa interessante que normalmente por padrão no Moodle, quando insere um recurso ou uma atividade, ele já vem o padrão, um recurso que se o aluno marcar a caixinha, ele vai concluir aquela atividade. Então essa parte de conclusão de atividade, vou abrir um pequeno parênteses, é interessante
destacar que ele é logicamente ligado diretamente ao funcionamento desse plugin. Aqui, eu vou editar configurações desse recurso, né, desse vídeo no caso, e eu vou na parte lá embaixo desse conclusão de atividade no curso. Então nesse caso aqui, por padrão, como eu falei aqui, ó, os estudantes podem marcar manualmente a atividade como concluída. Então isso aqui pode ser utilizado de diversas formas, essa parte de configuração. Dessa forma, se você quer que o aluno tenha um próprio controle do que ele está fazendo, ele pode deixar dessa maneira. Mas se você quer que tenha uns pré-requisitos para que tenha uma conclusão, você pode mudar a própria configuração. Nesse caso aqui eu vou desbloquear, não tem problema, porque é questão de teste, e vou alterar aqui para essas opções aqui. Tem não indicar a conclusão de atividade, eh, os estudantes podem marcar manualmente, né, o padrão, e mostrar atividades como concluído quando as condições foram satisfeitas. Aqui, não indicar a conclusão de atividade, então ele vai sair do bloco, né, da parte do progresso de conclusão, deixar dessa maneira. E aqui uma curiosidade também, normalmente isso logicamente vai muito, acerca da visão pedagógica, didática do próprio ambiente. Normalmente eu oriento os professores, instrutores que normalmente faço treinamento, que dependendo da quantidade de atividade que tiver no ambiente, deixe somente as atividades com esse recurso de progresso de conclusão ativado. Por quê? Então, dessa forma, apenas atividades vai mostrar no progresso. Então, os recursos, ou seja, os conteúdos, não tem necessidade mediante a quantidade de atividades. Então, isso é uma escolha dependendo do contexto que estiver trabalhando, né, mas isso é uma visão pedagógica do uso da ferramenta, ok? Então, nesse caso aqui, eu vou alterar aqui para mostrar atividade para vocês verem a questão dos parâmetros de conclusão. Então, nesse caso, os recursos normalmente têm somente esse tipo de parâmetro. As atividades têm diversos parâmetros que a gente vai chegar lá. Que é que, por exemplo, requer visualização. Então, aqui eu posso marcar, então, quando o aluno acessar o ambiente, ou no caso, o recurso, que vai então concluir aquele bloco, então aquela caixinha, certo? Então eu vou salvar e voltar ao curso. Então, somente vai mostrar concluído quando o aluno acessar, os alunos acessarem, certo? E aqui também é interessante destacar que é alterado a questão dessa caixinha aqui. Então, quando a gente passa o mouse por cima, o próprio, eh, o próprio Moodle informa qual que é o parâmetro de conclusão. Então, nesse caso aqui, o sistema marca concluído de acordo com as condições. Então, nesse caso aqui, ó, o aluno, vai marcar quando concluído quando ele marcar manualmente. Então as próprias caixinhas aqui indicam. E uma coisa interessante, eu vou até colocar aqui, vou tirar o parâmetro de conclusão. Nesse caso aqui eu vou desbloquear e vou na parte lá embaixo, estudantes, não indicar a conclusão. Então, pronto. E vocês aí vão ver que vai sumir aquela caixinha do lado daquele recurso, tá vendo? Então tem essa visualização na própria página principal do ambiente. E passando por último aqui, a questão de uma atividade, isso aqui é uma tarefa, né, então eu vou editar, então aqui ele está por padrão, configuração padrão, né, os alunos podem marcar para concluir, mas eu quero mudar. Então, isso é interessante destacar que isso vai servir tanto para tarefa, questionário, fórum, você tem como configurar. Então, nesse caso aqui eu vou alterar. Então, para mostrar a atividade como concluída. Então, aqui eu vou configurar justamente nessa opção, que é uma opção mais comum dessas partes de conclusão, de atividade, no caso de atividade em si mesmo. Por exemplo, tarefa, você configura quando o aluno fazer a postagem da própria atividade. Ou no questionário, quando o aluno receber uma nota, ou seja, por exemplo, for um questionário tiver aí se for autocorrigido, né, tiver questões de múltipla escolha, por exemplo, e dar uma nota, e quando o aluno responder, receber uma nota, então conclui aquele progresso, né, então e um fórum, você pode determinar a quantidade de postagens que o aluno pode fazer para concluir aquela atividade. Então isso é um recurso muito interessante para poder ter até um sentido de
uma linha de aprendizagem, né, entender, digamos, como o aluno vai aprender, digamos, o caminho que ele vai seguir e forçar, digamos, pré-requisitos de conclusão, então isso é muito válido a nível pedagógico. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar, estudante deverá postar seu trabalho nessa atividade de forma a completá-la, certo? Aqui também eu tenho algumas outras, né, mas vou deixar dessa maneira. Então eu vou salvar, botar o curso. Pronto, então foi configurado. Então, nesse caso aqui, eu vou clicar em visão geral de estudantes. Essa visão geral de estudantes, ele vai te dar uma visão de todos os estudantes inscritos nessa turma, com a questão da porcentagem de conclusão. Então, aqui, vocês veem que tem diversos alunos, né. Aqui é a questão de que o que eles já fizeram. Então, o que está em azul, o que o aluno não fez, e o que está em verde é o que o aluno já fez. E aqui, pode clicar nessa parte de progresso, que ele vai fazer uma filtragem dos alunos. Então ele vai primeiro filtrar pela quantidade dos alunos que mais fizeram. Se eu clicar novamente, ele vai inverter essa seleção. Então vai mostrar quais são alunos que não fizeram nada, baseado nos parâmetros de conclusão, correto? Então, e outro recurso muito bom, que você pode selecionar, por exemplo, esses alunos, né, que não fizeram nada, e utilizar a parte de enviar uma mensagem, ou escrever uma anotação. Você pode colocar anotações para você mesmo, enquanto instrutor, né, acerca daqueles alunos. Mas aqui, um caso, por exemplo, eu posso clicar enviar uma mensagem. Então, baseado naquela seleção que você fez, você digita a mensagem e encaminha então para os alunos. O próprio então, o Moodle vai enviar um e-mail, né, para os alunos, na caixa de e-mail deles mesmo, informando o texto que você digitou. Nesse caso, você pode colocar, por exemplo: "Prezado aluno, você está com alguma dificuldade? Verificamos que você não realizou nenhuma atividade, está precisando de ajuda". Então, além disso, dessa visualização de enquanto relatório, tem essa forma de comunicação com os alunos, né, então é bem interessante mesmo, certo. Então isso aqui tem essas formas de acompanhamento. E para poder, completar, agora eu vou acessar o ambiente com o aluno, para vocês verem então a visão do aluno enquanto essa parte, beleza? Já voltamos. Pronto, voltamos. Agora eu estou com um usuário de aluno aqui, então eu vou clicar nessa sala para vocês verem como funciona melhor o progresso de conclusão. Então vocês veem que tem uma diferença que, logicamente, para o aluno não vai apresentar o botão de visão geral, de todos os estudantes. E aqui, no caso, tem a questão da barra de progresso. O, tem o progresso de conclusão. Então aqui tem a parte do vídeo, né, no caso da tarefa, foi feita a postagem. Então nesse caso aqui, como eu falei, aqui tem os parâmetros de conclusão padrão, que ao clicar aqui o aluno vai concluir essa atividade, né, de forma que ele, digamos, já marcou manualmente. Então nesse caso e nessa de cima aqui, como eu configurei anteriormente, o aluno deve acessar, então tem essa diferença. Então eu vou acessar aqui, então, digamos, eu assisti, eu volto aqui para a página principal, então pronto, então foi feita a conclusão aquele recurso, certo? Então baseado no parâmetro que eu concluí, eu configurei. E aqui, por exemplo, esse recurso não tem parâmetro de conclusão, porque eu tirei. Nesse caso, por exemplo, aqui eu não acessei, então eu marco aqui, então se a gente atualizar a página aqui, você vai ver o segundo bloco concluiu. Então aí fica esses progressos de conclusão. Então a gente vê que tem como configurar de diversas formas esse plugin, esse bloco, né. Então aqui, se a gente voltar logicamente, enquanto visão de administrador, a gente vai então naquela aluna, né, que está por ordem alfabética, vou mostrar todos os alunos aqui, tem essa configuração complementar. Então a gente vai ver e foi feita então a atualização, de progresso de conclusão desse aluno, certo. Então esse é um plugin muito interessante, muito rico, e justamente como eu falei, ele vai te dar essa visão, interessante tanto para os alunos quanto para os instrutores, né. O aluno então ele vai ser, digamos, como uma bússola, né, para saber o que que ele já fez e aquilo que falta fazer, baseado nos parâmetros de conclusão de atividade que você for realizar, tanto para recursos quanto para a própria atividade em si. Então e também enquanto instrutor, fazer esse acompanhamento para saber como está o andamento da turma de uma forma mais
clara, né, numa tela só, e também utilizar o recurso de comunicação. Então é um plugin muito rico, tem um potencial pedagógico muito interessante de acompanhamento, como eu falei, tanto para os instrutores quanto para os alunos, e é muito interessante. E é isso, espero ter contribuído de alguma forma com a explicação na prática desse plugin, e até a próxima.